Shalom de Deus, irmão, irmã, paz do Senhor Jesus. Mais um dia, mais uma semana de agosto. Deus possa abençoar a sua vida. Estou aqui para trazer mais uma mensagem da parte de Deus, né, que vai edificar a sua vida. 3 salmos poderosos aí que muito forte para a batalha espiritual. Acredito que são salmos muito até importante de a gente gravar eles. E não são salmos difíceis, hein? Queria falar sobre isso então, de salmos, como esses salmos são, né, abençoados, né? São inspirados por Deus. É a palavra de Deus. A palavra de Deus é mais poderosa do que espada de 2 gumes, né? Deus criou o mundo pelo poder da sua palavra, né? Olha o poder, a grandeza que tem a palavra de Deus. Então, quero trazer essa mensagem agora, desses 3 salmos, né? Eu queria saber se você consegue ter em mente aí, ó, qual é pelo menos um desses salmos aí, consegue entender e passar pela sua mente. Eu vou falar sobre isso agora. Então, antes de mais nada, dê uma curtida nesse vídeo, compartilhe essa mensagem e se inscreva no canal aí, coloque um comentário, tá bom? Se foi útil essa mensagem, não fique somente só para você, né? Compartilhe aí no grupo com seus amigos aí, tá bom? O primeiro salmo que eu queria falar é o salmo de número 18. Davi escreveu esse salmo e eu queria falar aqui alguns versículos desse salmo, que ele fala assim: persegui meus inimigos e os alcancei. Não voltei senão depois de os ter destruído. Depois em casa você vai lendo esse salmo e você vai ver o quão poderoso ali os versos, né, a grandeza que Davi escreveu, palavras fortes de posicionamento, dizendo que Deus é a nossa rocha, a nossa fortaleza, dizendo que Ele vai perseguir os nossos inimigos. E é verdade, porque Jesus falou que nos deu poder para pisar em serpentes e escorpiões, e nenhum mal nos faria mal algum em nós, se a gente estiver revestido com a autoridade de Deus, do Espírito Santo, com a unção, né, manuseando a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Pode ter certeza que nenhum mal vai te suceder, nem praga alguma vai chegar à sua tenda. E se por um caminho o inimigo veio contra ti, por 7 caminhos ele vai fugir. Então, eu sugiro você estar lendo mais esse Salmo número 18, muito forte, muito poderoso. Lê direitinho, com calma, repete, e você vai ver ali as escrituras tão fortes, ali as mensagens, os versos, as palavras bem colocadas, palavras fortes, dizendo que o Senhor é a nossa fortaleza, a nossa rocha, nosso lugar seguro. Então medite nesse Salmo 18 aí. O segundo salmo que eu queria falar é o Salmo 121. Declare esse salmo quando você estiver no monte. Se você é uma pessoa que suba ao monte, declare esse salmo, né? Ele começa assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o meu pé. Aquele que me guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará nem vacilar, dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem me guarda. O Senhor é minha sombra à minha direita. O sol não me molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor me guardará de todo mal. Ele guardará a minha alma. O Senhor guardará a minha entrada e a minha saída, desde agora e para todo sempre. Amém. Olha só como grandioso essas palavras, né? Dizendo que o Senhor vai nos guardar, né? Se você estiver indo de viagem aí, sair de viagem, tiver com medo, alguma coisa está causando medo em você, alguma preocupação econômica na família, algum filho que está andando tarde da noite, então você declara esse salmo, né? Se você tem medo de cair, tem medo de errar, declara esse salmo, é poderoso. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o meu pé. Se você tiver na presença de Deus, buscando em oração, meditando na palavra, declarando esses salmos poderosos, pode ter certeza que Ele não vai deixar vacilar o teu pé. Declare esse salmo aí dentro da sua casa, grave ele, deixe ele dentro da sua mente. E agora eu quero falar do terceiro salmo, que é tão poderoso, né? Acredito que você já conhece, né? E muitos já acredito que também devem ter decorado esse salmo.
Esse salmo é o salmo de número 91, né? É o salmo mais conhecido da Bíblia, eu acredito, se não for o 23, né? Que diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. E o Espírito Santo falou comigo que esse salmo é tão poderoso para arrancar medo das pessoas. Se você tem algum medo de vergonha, sair na rua, vergonha de falar em público, vergonha de cantar, vergonha, medo de alguma coisa, não sei, talvez exista alguma coisa que te causa medo, né? Algumas pessoas ela tem medo até de andar no escuro, tem medo até de alguns bichos, insetos, né? Eu agora há pouco tempo, nessa noite passada, né, eu andando num lugar muito escuro, no deserto, né, não tinha luz nenhum. Eu senti um pouco de medo, né, um certo arrepio, né? Porque esses lugares áridos e escuros são lugares que às vezes habita espíritos malignos, né? E a gente sente a presença, um arrepio diferente, que não é a presença de Deus. E a gente sente um certo medo na nossa alma. E eu comecei a declarar esse Salmo 91 com autoridade: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus e meu refúgio. Eu comecei a sentir a presença de Deus na minha vida, ali naquele momento, a unção do Espírito. A coragem imediatamente bateu dentro de mim e meu coração, e ali eu passei tranquilamente ali naquele lugar, e nenhum mal me sucedeu, porque eu creio no poder dessa palavra. Então eu deixo esses 3 salmos aí, que você possa estar lendo ele continuamente aí antes de dormir. Você que tem um medo na sua vida, você pode fazer uma campanha nesse Salmo 91. Todo dia você lê ele 7 vezes. Você vai ver que esse medo que você tem, ele vai começar a ser dissipado, né? Salmo 34, verso 4, Davi ele disse: busquei ao Senhor e Ele me respondeu, e livrou-me de todos os meus temores. Então, quando a gente buscar a Deus em oração nesse salmo, pode ter certeza que esse medo ele vai recuar. Ele vai ser silenciado na sua vida, ele vai bater em retirada. E aquilo que te causava mais medo não vai te paralisar mais. E você vai ter uma coragem aí para avançar, vencer, romper, fazer aquilo que você queria, mas não conseguia por causa do seu medo. Eu deixo essa palavra no seu coração, que Deus abençoe essa vida e abençoe essa semana, e que a graça de Deus esteja sobre a sua vida. Em nome de Jesus, amém.